Olá, tudo bem? Hoje nós começamos uma série de vídeos, de conversas, falando de espiritismo, de doutrina espírita. Doutrina espírita essa codificada por Allan Kardec. E de primeiro momento nós diríamos que não há espiritismo de mesa branca ou de mesa preta, ou espiritismo diferente, ou ainda espiritismo kardecista, ou de Allan Kardec. É espiritismo, é doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E é espiritismo porque é uma doutrina que provém dos espíritos e não de Allan Kardec. Ele foi o organizador, aquele que executou o projeto da espiritualidade superior. Então, quando nós falamos kardecismo, nós estamos de certa forma equivocados. Apesar de que nas obras básicas de Allan Kardec, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, contenham muitas notas de rodapé de Allan Kardec, ou explicações de Allan Kardec, dele, de punho dele, mas a obra, o fundamento, a essência é dos espíritos. Então vejamos, se fosse uma obra composta somente por Allan Kardec, sem comunicações mediúnicas, sem ter como essência, sem ter como o ponto principal mensagens mediúnicas provindas da espiritualidade superior, aí nós poderíamos falar kardecismo. Assim como nós podemos falar freudismo, que vem de Freud, por exemplo. Existem os freudianos, existem os jungianos, os nietzscheanos, que se apoiam numa obra de determinada pessoa, filósofo, pensador, cientista, que aderem a alguns pensamentos e propostas e se autonomeiam como seguidores deles. Eu falando que eu sou kardecista, eu seria um seguidor de Kardec. E a própria doutrina espírita fala sobre Jesus como sendo o modelo e guia. As mensagens do Espírito de Verdade como sendo aquelas que, enquanto doutrina espírita, devem nos nortear e formar a base dos nossos próprios conceitos internos, do nosso próprio entendimento, da nossa própria estrutura de fé raciocinada, e não apoiado em Kardec pessoa. Com isso eu estou dizendo que Kardec era alguém duvidoso ou que não podemos nos apoiar? De forma alguma, não queremos dizer isso. Muito pelo contrário, Kardec era possuidor de um bom senso, como disse Camille Flammarion no seu sepultamento, que Kardec era o bom senso encarnado. Então ele é indiscutivelmente o baluarte principal enquanto pessoa encarnada no seu tempo, para nos guiar e para nos chamar a atenção para as reflexões em torno da doutrina. Mas é espiritismo, não kardecismo, porque não é obra do Kardec, ele é apenas organizador. Esse apenas organizador nada tem de diminuição. Esse apenas organizador é no sentido de separar Kardec da obra dos espíritos superiores, que são sim os compositores do espiritismo. O elemento principal do espiritismo é o espírito, é o estudo acerca do espírito, encarnado, desencarnado, do espírito enquanto da onde ele veio, do porquê está aqui, para onde vai, qual o sentido da sua existência, o que confere a sua participação na obra geral do universo. É o espírito, ou seja, nós não somos alguém que tem um espírito, nós somos um espírito que temos
um corpo, o que tem um corpo. E nós podemos trazer algo assim no campo, mais uma vez, da palavra, do verbete, espírito, porque nós vemos muito no movimento espírita o nosso costume, o nosso vício de falarmos o espírito imortal. Não que isso esteja errado, mas vejamos, isso é mais um equívoco, pois não existe espírito mortal. O espírito, uma vez criado, para sempre será imortal. Então basta dizer o espírito em seus diferentes estados, em seus diferentes níveis de consciência, ora no corpo físico, ora fora do corpo físico. Mas ele é sempre o espírito e não precisa falar imortal. Seria mais ou menos a gente falar algo do tipo a laranja da laranjeira, a banana da bananeira. A banana vem da bananeira, a laranja vem da laranjeira. São redundâncias que não pesam, é claro, na economia, digamos, intelectual, nem moral e ética que paira em torno da doutrina espírita, mas quando condicionamos certas formas de linguagem, mesmo interna, nós começamos a mudar a nossa estrutura de pensamento e a nossa mente começa a funcionar em novas lógicas e isso nos traz uma assertividade maior. Esse foi o nosso primeiro vídeo curto sobre Espiritismo, mas daremos sequência nesse trabalho, postando, poderemos dizer, muitos vídeos a partir de agora sobre doutrina espírita, sem nenhuma tendência religiosa, sem nenhuma confusão com psicologia, mas iremos falar da doutrina espírita em todos os vieses e sempre tendo como elemento principal o espírito, ou seja, o ser criado pela divindade e que é partícipe da vida eterna, desde que criado, do universo e das suas responsabilidades perante a obra geral divina. Você pode enviar qualquer pergunta que no momento aprazado responderemos. Até o nosso próximo vídeo.